O Papa Francisco chocou o mundo com sua revelação final. O que você precisa saber? Olá, internautas, seja bem-vindo de volta. Aos poucos, a história do Papa Francisco está chegando ao fim e ele tem feito diversas revelações nos últimos tempos, como se quisesse deixar um legado para a humanidade. Francisco se tornou Papa em 2013 e, desde então, muito já mudou no mundo. Mas também muito mudou dentro da Igreja Católica. Sob seu comando, a Igreja Católica passou por reformas e polêmicas. Francisco é considerado o Papa da mudança, pois rompeu diversos paradigmas. Um dos grandes exemplos é a abertura do período de celibato para os padres, algo que gerou grande comoção, mas que ainda é uma polêmica que não foi totalmente resolvida. Outra grande polêmica foi a lavagem de pés a pessoas do sexo oposto, rompendo inclusive a tradição de doar a Páscoa. Mas não podemos esquecer da bênção dos animais, o pedido para que os bispos abençoem as uniões homoafetivas e a bênção de uma criança com síndrome do X frágil, entre outras tantas polêmicas. Em meio a tantas polêmicas, Francisco tenta deixar seu legado e chocar o mundo com uma última revelação. Para entendermos este choque, precisamos voltar a um contexto histórico. No ano 2000, o Papa João Paulo II proclamou o dogma da Assunção de Maria, ou seja, a proclamação oficial da Igreja Católica de que Maria foi assumida, corpo e alma, para o céu. Após tal proclama, restou para a Igreja Católica apenas um mistério insondável: a revelação do modo como esta assunção aconteceu. Francisco agora afirma que Maria foi assumida corporalmente, ou seja, corpo e alma. E não apenas isso, mas que a Santíssima Trindade participou da Assunção. Francisco afirmou que Jesus, Maria e o Espírito Santo estão intimamente relacionados na Santíssima Trindade, mas de maneiras diferentes. Jesus Cristo é a encarnação do Verbo de Deus, sendo Deus e homem. Maria é a criatura que se tornou morada do Verbo de Deus, acolhendo-o em seu ventre. E o Espírito Santo, por sua vez, é a força vital da Trindade. Para o Papa, Maria, ao ser assumida, assumiu também a glória de Cristo, tornando-se rainha do universo, assim como Jesus, o Filho de Deus, ou o Espírito Santo, que participa da divindade de Cristo. Francisco, portanto, afirmou que Maria, ao ser assumida, assumiu a glória de Cristo e se tornou rainha do universo, assim como Jesus, o Filho de Deus, ou o Espírito Santo, que participa da divindade de Cristo. Ele também afirmou que a Santíssima Trindade está unida em Jesus, pois ele é Deus e homem, no qual a humanidade alcançou a salvação. Portanto, Francisco afirma que a Santíssima Trindade está unida na glória gloriosa de Cristo. Segundo o Papa, Jesus, Maria e o Espírito Santo participam da mesma glória, mas de maneira diversa, pois Jesus é Deus e homem. Maria é a criatura que acolheu o Verbo de Deus em seu ventre, e o Espírito Santo é a força vital de Cristo, ou seja, da Santíssima Trindade. No entanto, Francisco revela que a relação entre Jesus e Maria é única, pois ele a escolheu para ser mãe de Jesus. Por isso, a acolheu em seu ventre e confiou nela. Já em relação ao Espírito Santo, Francisco afirma que Maria o recebeu em si mesma e nele se enlaçou a Jesus, pois o Espírito Santo é a força vital de Cristo. Francisco, portanto, afirma que Jesus, Maria e o Espírito Santo estão unidos na glória gloriosa de Cristo, mas de maneiras diversas. Em relação ao Espírito Santo, Francisco afirma que Maria o recebeu em si mesma e nele se enlaçou a Jesus. Entretanto, o Papa afirma que a relação de Jesus e Maria é única, pois ele a escolheu para ser mãe de Jesus, por isso a acolheu em seu ventre e confiou nela. Maria, por sua vez, se uniu a Jesus e ao Espírito Santo, acolhendo em seu ventre o Verbo de Deus, dando origem a Jesus Cristo, o Salvador da humanidade.
Portanto, Francisco afirma que a Santíssima Trindade está unida em Jesus Cristo, pois ele é Deus e homem, no qual a humanidade alcançou a salvação. A revelação final de Francisco chocou o mundo por diversos motivos. Primeiramente, a revelação oficial da Igreja Católica sobre a Assunção de Maria. Em seguida, a revelação de que Jesus, Maria e o Espírito Santo participaram da Assunção da forma singular, cada um com sua individualidade, mas que, contudo, se unem em Cristo, o Salvador da humanidade. A revelação final de Francisco é tão importante que pode ser considerada a maior revelação da Igreja Católica nos últimos 2000 anos, pois se trata da revelação do mistério da Santíssima Trindade e da participação de cada um de seus membros na Assunção de Maria. Francisco, portanto, com sua revelação final, busca unir os católicos a Jesus, Maria e ao Espírito Santo, mostrando que a Santíssima Trindade está unida em Cristo, o Salvador da humanidade, no qual a humanidade alcançou a salvação. Para Francisco, a revelação final é uma forma de aproximar os católicos de Deus, pois mostra que a Santíssima Trindade está unida em Cristo, o Salvador da humanidade, no qual a humanidade alcançou a salvação. Com sua revelação final, Francisco busca deixar um legado para a Igreja Católica, mostrando que a Santíssima Trindade está unida em Cristo, o Salvador da humanidade, no qual a humanidade alcançou a salvação. Francisco, portanto, com sua revelação final, busca unir os católicos a Jesus, Maria e ao Espírito Santo, mostrando que a Santíssima Trindade está unida em Cristo, o Salvador da humanidade, no qual a humanidade alcançou a salvação. Para Francisco, a revelação final é uma forma de aproximar os católicos de Deus, pois mostra que a Santíssima Trindade está unida em Cristo, o Salvador da humanidade, no qual a humanidade alcançou a salvação. Com sua revelação final, Francisco deixa um legado para a Igreja Católica, mostrando que a Santíssima Trindade está unida em Cristo, o Salvador da humanidade, no qual a humanidade alcançou a salvação. Francisco, portanto, convida os católicos a se unirem a Jesus, Maria e ao Espírito Santo na adoração a Deus a partir da oração do Pai Nosso. E você, o que acha da revelação final de Francisco? Deixe seu comentário. Nos comentários, estamos ansiosos para lê-los. Lembre-se que para mais conteúdos como este, você pode seguir nosso perfil. Em breve, divulgaremos um vídeo sobre a revelação final de Maria. Aguardo para saber mais sobre a revelação final de Francisco. Tenha um ótimo dia e até breve. Quem são as 144 mil almas que o Papa Francisco afirma que estarão em Jerusalém? De acordo com o Papa, as 144 mil almas que estarão em Jerusalém, no final dos tempos, são um grupo de pessoas fiéis que sobreviverão à perseguição de um falso profeta e permanecerão firmes na fé, mesmo diante das adversidades. No livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, lemos: Então eu vi, e aí, grande multidão, numerosa demais, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e com palmas nas mãos. As 144 mil almas representam a remanescente fiel de Israel, ou seja, aqueles que permaneceram fiéis a Deus mesmo diante das perseguições e das adversidades. Elas representam a perseverança da fé, mesmo em meio a escândalos e apostasia. Jesus ressaltou que Elias, profético precursor de Cristo, havia de voltar para converter a todos ao Senhor, o Pai, e chamá-lo de Elias. Mateus, capítulo 17, versículo 10. Desse tempo, os discípulos perguntaram a Jesus, havendo dito isto: Por que, pois, os escribas dizem que Elias precisa primeiro vir e fazer o seu concerto? Os 144 mil almas que o Papa Francisco afirma que estarão em Jerusalém
São as almas fiéis que sobreviverão à perseguição do anticristo, um falso profeta que enganará muitos, mas que será derrotado pelo verdadeiro Messias. O Papa Francisco se baseou no livro do Apocalipse para afirmar que as 144 mil almas que estarão em Jerusalém serão fiéis, perseverantes e fiéis, mesmo diante das perseguições do anticristo. As 144 mil almas representam, portanto, a remanescente fiel de Israel e da Igreja Católica, que resistirão à perseguição do anticristo e permanecerão firmes na fé, aguardando a vinda do verdadeiro Messias. É importante lembrar que as profecias bíblicas se referem tanto à comunidade judaica original quanto à Igreja Católica, que herdou a missão de Israel e continua a esperá-lo. Messias, as 144 mil almas que o Papa Francisco afirma que estarão em Jerusalém no final dos tempos são as almas fiéis que sobreviverão à perseguição do anticristo e permanecerão firmes na fé, mesmo diante das adversidades. A figura do anticristo, prevista no Apocalipse, representa um líder carismático e sedutor que enganará muitos, mas que será derrotado pelo verdadeiro Messias. As 144 mil almas que o Papa Francisco afirma que estarão em Jerusalém no final dos tempos representam a remanescente fiel de Israel, ou seja, aqueles que permaneceram fiéis a Deus mesmo diante das perseguições e das adversidades. No entanto, o Papa Francisco destaca que nem todos os fiéis estarão dispostos a enfrentar a perseguição do anticristo, e suas 144 mil almas representam a elite da perseverança da fé, a qual permaneceu fiel mesmo em meio a escândalos e apostasia. A revelação do Papa Francisco de que as 144 mil almas que estarão em Jerusalém no final dos tempos são as almas fiéis que sobreviverão à perseguição do anticristo, um falso profeta que enganará muitos, mas que será derrotado pelo verdadeiro Messias. As 144 mil almas representam, portanto, a remanescente fiel de Israel da Igreja Católica, que resistirá à perseguição do anticristo e permanecerá firme na fé, aguardando a vinda do verdadeiro Messias. Lembre-se de que para saber mais sobre o assunto, você pode seguir nosso perfil. E você, o que pensa sobre as 144 mil almas que estarão em Jerusalém? Deixe seu comentário nos comentários. Estamos ansiosos para lê-los. Que tal assistir a este outro vídeo sobre o Papa Francisco que prediz o fim do mundo para 2025? E até breve.